Sim, Romanos capítulo 12, do verso 9 até o verso 15. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Meus queridos irmãos, imagine se você morasse no interior do Brasil. Talvez aqui alguns vieram do interior do Brasil. E você tivesse ali uma filha de 20 anos, 23 anos. Ou se você tivesse a cidade e descobrisse que a pessoa que você ama, uma cantora famosa, que você a tem como uma cantora, né, você é um ídolo dela. Aliás, ela é seu ídolo, sua ídolo, sei lá, o ídolo. Você fica louca quando ouve ela cantar. E aí você fica sabendo que vai ter um show dela no Rio de Janeiro. Você fala para o seu pai, para sua mãe: mãe, eu queria muito ir no show. Você é uma estudante, universitária, faz psicologia. E seu pai vira para você, sua mãe, né? Geralmente funciona assim nas famílias. Mãe, eu queria muito ir no show da Taylor Swift. A mãe fala: ah, não, seu pai que resolve. Aí você fala: não, mãe, fala com ele. Não é assim? A mãe fala: ah, não, filha, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro não. É muito perigoso o Rio. Quem não mora no Rio tem essa impressão de que o Rio é perigoso. Não sei por quê. Não, o Rio é muito perigoso, filha. Não dá para você ir, não. Ah, não, mãe, fala com o pai. Já consegui uma pessoa para me levar para o Engenhão. Já está tudo certo. Eu consegui um telefone de um Uber ou de um taxista que é seguro, é tranquilo. Ah, não, tem uma amiga de uma amiga minha que mora lá, que falou que eu posso ficar no apartamento. E, pô, faz aquela costura. E a filha vem. O pai deixa, com o coração apertado, pequeno. O pai deixa a filha vir para o Rio de Janeiro assistir o show da cantora tão famosa. A filha avisa o pai quando chega no aeroporto. Quando faz o caminho até o hotel, avisa o pai mais uma vez, fala que chegou bem. Quando chega lá onde vai ser o show, avisa mais uma vez: papai, está tudo bem, mamãe, está tudo bem, estou aqui no show. O show começa, ela fica fascinada com tudo aquilo. O show é um espetáculo. Alguns amigos foram, disseram que o show é maravilhoso, e o show muito bonito, tudo fantástico. E ela então se entrega para aquele momento. Só que de repente, gente, num calor exaustivo, as pessoas querem água. Só que tem um detalhe: era proibido entrar com água no show. Vocês conseguem entender isso? Um calor infernal, nem é verão ainda, e você é proibido de entrar com água no show. Ah, mas tem toda uma questão de segurança. Ok, morre de sede. A coisa se tornou tão desesperadora que as pessoas começaram a colocar no celular mensagens, né, que estavam com sede. A própria cantora teve acesso a essas mensagens. Ela pede à produção para providenciar água, porque as pessoas estão exaustas ali. E de repente, meus queridos, uma jovem, Ana Clara Benevides Machado, 23 anos, estudante de psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso, morre. Ela morre. Não sabemos ao certo, né? É claro, porque ela morreu, mas provavelmente foi uma parada cardiorrespiratória, diante de toda aquela circunstância e diante do caos. Não tinha água. Não tinha água. E quando a gente olha para essa situação, e isso se tornou uma notícia não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Estava conversando hoje, depois do primeiro culto, no nosso Café e Prosa, um irmão que morou na Noruega um tempo, falando que está recebendo ligação dos amigos da Noruega a todo momento, perguntando como pode alguém morrer num show de calor. Né? As pessoas de fora não conseguem entender como isso acontece. Né?
E isso então gera em nós um espanto e gera no mundo um espanto. Tem alguma coisa errada. E aí quando a gente vai observar, a gente percebe que isso não é só num show de uma cantora específica. O que está acontecendo no mundo é que muitas vezes as coisas, os eventos, os sistemas, os processos estão se tornando mais importantes do que as pessoas. As pessoas estão indo para o último lugar da fila. É impressionante. Nós estamos criando um mecanismo de vida onde o ser humano é o menos importante do processo. Eu sei que você já viu essa charge. Se você tiver um animal para matar um ser humano, mate um ser humano que o seu processo vai ser menor do que se matar um animal. É uma charge. Mas ela diz muito. Animais estão sendo colocados muitas vezes como tendo prioridade em relação aos humanos. Eventos muitas vezes são mais importantes do que as pessoas. Sistemas às vezes são mais importantes. Coisas podem ocupar lugares mais importantes do que pessoas. Enfim, meus irmãos, o que nós percebemos no mundo é que o amor está se esfriando, conforme Jesus Cristo profetizou. Nos últimos dias o amor se esfriará, mesmo que seja num caldeirão quente, o amor se esfria. Nós estamos diante de uma realidade a todo momento, marcada por muito desamor. Só que a igreja ela não foi chamada para se enquadrar, como o apóstolo Paulo já mostrou nos versos 1 e 2 de Romanos 12, a igreja não foi chamada para se enquadrar no sistema vigente deste mundo. A igreja foi chamada para viver diferente. A igreja não pode se conformar com este século. Nós somos chamados para transformar a realidade desse século. Nós somos a comunidade do amor, e não é um amor egoísta. Nós não estamos aqui para defender uma causa própria. Nós não estamos aqui para defender ideologias do nosso interesse. Nós estamos aqui para defender a causa daquele que deu a vida por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso modelo de amor. Ele é o nosso exemplo. E Ele é o nosso modelo e exemplo porque Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida por nós numa cruz do Calvário, derramando o seu sangue. E Ele disse para mim, Alexandre, disse para você: agora vocês vão e amem uns aos outros como eu vos. Que desafio nós temos, meus irmãos. Eu não sou chamado a amar você com o amor que eu tenho no meu coração, com o meu jeito de amar, com o que eu penso sobre amor. Eu sou chamado a amar você tendo Jesus como referência de amor. E para isso eu preciso observar nas Escrituras qual é o padrão que Jesus oferece sobre amor. O que Jesus coloca como regra para o amor. Não existe amor sem regras. Nós vivemos numa época onde parte da sociedade está querendo construir, está querendo associar ou estabelecer a possibilidade de um amor sem lei, de um amor sem normas, de um amor sem regras, sem pacto. Não existe amor sem pacto. No seu casamento, você só funciona na relação conjugal porque existem pactos, normas, regras. Pais e filhos. Não existe como manter um relacionamento entre pais e filhos se as normas, as regras não forem muito bem estabelecidas. Muito cuidado com essa tentativa social de tentar criar um amor onde tudo pode. Isso não vai ter fim. Tem pessoas apaixonadas por árvores. Parece piada, mas vai andar no Jardim Botânico. Eu já fui. Tem gente abraçando árvore e beijando árvore como se fosse outra pessoa. Você fala assim: eu não estou vendo. Você está vendo. Tem gente em países desenvolvidos que está imitando cachorro e falando que é cachorro. E se você chamar ele de gente, ele te processa porque ele é cachorro. Onde é que a gente vai parar? Que loucura. O que está acontecendo? É a opção de um mundo sem regras. Cada um faz o que quer da vida. Não existe isso, gente, nem para o amor. Nem para o amor. Ninguém vai dar conta. A Bíblia tem regras para o amor. E eu quero tratar um pouquinho sobre esse amor que a Bíblia estabelece e as regras sobre o amor que Jesus coloca para nós. Acesse o amor verdadeiro. É isso que o texto vai trabalhar. Primeira coisa, você quer amar de maneira verdadeira? Você quer amar mesmo?
Você quer ser uma pessoa amorosa, como Jesus foi, como Deus é? A Bíblia diz que amor não é um sentimento, a Bíblia diz que amor é uma pessoa, amor é um ser. Deus é amor, Deus é amor, Deus é. Então, para eu amar, eu tenho que aprender com Deus. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto sobre o amor é que o amor, ele tem na sua fonte a autenticidade. Se você quer desenvolver o amor verdadeiro, seja autêntico. Olha o que diz o versículo 9: o amor seja sem hipocrisia. Quando Paulo diz o amor seja sem hipocrisia, ele está querendo também dizer que é possível amarmos de maneira hipócrita. É possível eu desenvolver com você um amor teatral, porque a palavra hipócrita, nós colocamos um peso muito pejorativo nessa palavra. A gente hoje trata assim, quando vai chamar alguém de hipócrita, tem um peso bem pejorativo, mas a ideia do termo aqui no grego é o ator. Sabe novela, filme, quando tem um apaixonado por outro, aquele amor ali, aquela paixão do filme, da novela, aquilo é teatral, aquilo é hipócrita, não tem a paixão verdadeira, não tem o amor verdadeiro. É só um filme, é só um seriado, é só uma novela. Quando as pessoas terminam ali aquela cena, elas vão para casa e elas têm as pessoas que elas realmente amam. Aquilo é só uma encenação. O perigo é a igreja começar a viver uma encenação. O perigo é nós começarmos a naturalizar a encenação. É vivermos um amor hipócrita e acharmos que isso é natural. Isso não é natural. Paulo está dizendo: o amor seja sem hipocrisia. Nós não podemos viver uma vida teatral. Não podemos fazer de conta que amamos. Sorrir, sabe aquele sorriso forçado de foto no café e prosa, que o pastor passa e fala: vamos tirar uma foto? Aí você vai, terminou a foto, não é? Por isso que encontro de casais, eu tenho muita dificuldade quando a gente faz aquelas coisas assim: fala uma frase apaixonada para sua esposa. Tem 10 anos que o cara não fala uma frase apaixonada para a mulher dele. Aí no encontro de casais, você estimula ele a fazer isso. Aí ele vai falar: gente, o que eu vou falar para essa mulher aqui agora? Aí ele fala alguma coisa lá: meu bem, eu te amo, você sabe disso. Aí ela fala: gente, ele só falou porque o pastor forçou lá na frente. Naturalmente ele não fala. Isso foi o quê? Teatral. Ou então no encontro de casais que o ministério prepara. Agora o ministério não vai poder fazer isso. O ministério prepara, não, vamos separar umas flores para os maridos, dar umas flores para as esposas. Aí a gente separa. Aí no final a gente dá lá para a sua esposa. Aí o marido pega a flor e dá para a esposa. Aí a esposa pensa o quê, gente? Fala, mulher, por favor, o que você pensa na hora? Só deu porque o Ministério de Família de Casais preparou. Tem 20 anos que esse homem não me dá uma flor. Isso é teatral. Por isso, quando a gente anunciar que vai ter encontro de casais na igreja, já dê uma flor para sua mulher. Não arrume problema para nós. Precisamos ser naturais nas nossas relações. Precisamos regar os nossos relacionamentos com verdade, com sinceridade, autenticidade. O amor é o vínculo da perfeição, Paulo fala em Colossenses 3,14. Não tenha uma afeição simuladora. Vamos parar de teatro. Vamos viver de maneira autêntica. Olha só o que o versículo diz: detestai o mal, apegue-se ao bem. Como eu consigo desenvolver um amor sem ser hipócrita, enaltecendo as qualidades da pessoa com quem eu convivo com ela? A sua esposa tem muitos defeitos, sim, e você pode arrebentar com ela. É só você explorar os defeitos dela, mas não faça isso. Ame a sua esposa, deixe os defeitos de lado e enalteça as qualidades que ela tem. Enalteça o que de bom ela tem. Da mesma forma você, é muito fácil destruir esse seu marido. É muito fácil, ele tem muitos defeitos e ele vai continuar tendo. Alguns parece que nem com oração e jejum ele consegue mudar. Mas deixe um pouco de lado os defeitos e comece a enaltecer as qualidades, gente.
Nós precisamos regar o jardim das qualidades. Sabe por quê? Porque às vezes nós vamos lembrar das qualidades só no caixão, só na hora de sepultar. Ah, como ela era maravilhosa. Agora eu estou reconhecendo a mulher que Deus deu, o marido que Deus deu, ou o pai, ou a mãe. Valorize enquanto você tem, ame de verdade, enalteça as qualidades. Isso é amar sem hipocrisia. Agora, se você não está conseguindo enxergar a qualidade nas pessoas com quem você convive, você tem que pedir a Deus para ajustar a sua visão, para consertar, calibrar a sua percepção, porque aí é um problema no seu coração, porque todos nós temos qualidades, todos nós temos coisas boas que podem ser destacadas de uns para com os outros. Se você está conseguindo olhar só os defeitos, talvez você precisa de um tratamento, talvez você precisa de uma calibragem. Seja autêntico, enalteça, apegue-se ao bem, deteste o que é mal. O texto continua dizendo que se nós queremos acessar o amor verdadeiro, além da autenticidade, nós precisamos aprender a ser súditos, a servir. Olha o que diz o verso 10: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é ser súdito? É entender que ter o outro numa posição superior vai me ajudar a desenvolver o amor. Quando eu olho para você e tenho prazer em servi-lo, isso é uma demonstração de amor. Quando eu olho para você e acho que você tem que me servir, isso é uma demonstração de falta de amor. Então, numa casa, numa empresa, nos relacionamentos que nós estabelecemos, o amor vai se fincar, né? Ele vai encontrar raízes profundas, onde as pessoas tiverem prazer em servir umas às outras. Igreja da Gávea, as pessoas que amam estão servindo, estão trabalhando, estão fazendo. As pessoas que não amam estão cobrando, estão exigindo, estão pressionando, estão querendo mais. É simples assim. Quem ama faz, quem ama trabalha, quem ama serve, quem ama se dispõe. Vê o outro como superior, como diz Paulo aos Filipenses capítulo 2, verso 3. Reconhece a si mesmo como menor, Efésios capítulo 3, verso 8. Terceiro lugar, se nós queremos acessar o amor verdadeiro, primeiro, sejamos autênticos. Aprendamos a enaltecer as qualidades e minimizar os defeitos uns dos outros. Sejamos súditos, vamos preferir em honra uns aos outros. Em terceiro lugar, vamos ser proativos, servos proativos. Ou seja, vamos deixar de ser lentos no trabalho. Sabe quando alguém tem um serviço para fazer e você pede assim, tem 5 pessoas, você fala, gente, alguém poderia ligar aquele interruptor, por favor? 5 pessoas poderiam ligar aquele interruptor porque estão perto do interruptor. E aí uma fala assim, eu vou esperar para ver se alguém vai. Só que os 5 pensam a mesma coisa. E ninguém vai. Paulo está dizendo aqui, no zelo não sejais remissos. Ou seja, quando você tiver uma coisa para fazer, quando você vê a oportunidade para servir, sirva rápido. Não protele, não fique enrolando, não veja se dá, se não dá. Ah, deixa eu fazer uma conta aqui. Não, vamos ser proativos naquilo que Deus tem colocado nas mãos para fazer. E aí o texto continua dizendo, vamos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A nossa igreja precisa ser inundada pela chama do Espírito de Deus, amém? É isso que Paulo está falando. E quem está comentando esse texto é João Calvino, para você ficar tranquilo e entender que eu não estou sendo pentecostal nesse momento. Calvino vai dizer que, nesse versículo, Paulo está orientando a igreja para não abafar o Espírito Santo, no serviço, na obra, no trabalho. Nós precisamos manter a chama do Espírito acesa. Eu sei que é difícil tratar de chama num calor desse,
Mas a chama do Espírito, ela não está tratando do nosso corpo, que sente a temperatura externa. Porque às vezes nós estamos transpirando por fora, mas o nosso coração está petrificado como gelo. O que Paulo nos orienta é que o nosso coração tem que se incendiar como uma chama ardente, pela obra, pelo trabalho e pelo reino do Senhor. Sejamos proativos no trabalho. Se Jesus falou, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, meu querido irmão, minha querida irmã, eu e você pertencemos aos poucos. Se eu e você pertencemos aos poucos, o que nós deduzimos do texto que o próprio Jesus falou? Nós temos muito serviço. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, eu e você pertencemos aos poucos. Se eu e você pertencemos aos poucos e nós temos muito serviço, e você está fazendo pouco, você está sobrecarregando outros. Todo mundo tem muito serviço. Por isso, não recue. Peça a Deus para que Ele incendeie o seu coração. A Gávea pode ir muito mais longe. A Gávea pode fazer muito mais do que ela faz. É só somarmos as nossas forças, nossos dons, nossos talentos. O reino de Deus precisa ser praticado. O reino de Deus precisa se tornar ações, obras e impactar esse mundo e essa sociedade. Quarto lugar, se nós queremos amar verdadeiramente, precisamos ser autênticos no amor. Precisamos ter prazer em servir, sermos súditos, proativos, e precisamos ser persistentes. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração, perseverantes. Sem perseverança na oração, nós não teremos alegria na esperança. Por isso, quem persevera na oração tem alegria na vida futura. E quando eu olho para frente, eu sei que o meu futuro é esplendoroso, é maravilhoso, meu futuro é de vida eterna, eu vou regozijar no presente. Eu sei que vai dar tudo certo no final. Eu sei que vai dar tudo certo no final. A vitória está garantida para todo aquele que crê no nome de Jesus. Por isso, nós lutamos bravamente nos nossos dias aqui na terra, porque nós sabemos que aquele que prometeu a vitória é fiel, e Ele vai cumprir a sua promessa, e nós persistimos alegremente no trabalho. Temos motivos para desistir. Se você quiser olhar para os motivos, você vai olhar. Se você quiser olhar para os defeitos da igreja, você olha. Se você quiser enaltecer esses defeitos, você enaltece. Se você quiser bater na igreja, você bate. Mas se você quiser trabalhar, tem muito serviço. Eu sugiro, trabalhe. Tem muito serviço. Sejamos persistentes, pacientes nos momentos de dificuldade. Quinto lugar, se queremos amar verdadeiramente, precisamos ser autênticos, súditos, proativos, persistentes e sensíveis. Meus queridos irmãos, pertencemos a uma geração que está perdendo a sensibilidade. E eu vou mais longe. Pertencemos a uma era em que as mulheres, que sempre foram símbolos de sensibilidade, estão se tornando embrutecidas. Os homens já são por natureza, mas as mulheres, na tentativa de se tornarem semelhantes aos homens, é claro que não todas, mas um movimento muito forte, estão começando a se tornarem brutas como homens. E o que o texto nos convida a fazer é, tanto homens como mulheres, voltar à sensibilidade. Seguimos a um Jesus que chorava. Seguimos a um Jesus que se compadecia. Temos muitos motivos para começar a não se sensibilizar com tanta tragédia. Impressionante. Eu sempre me lembro que no ano que a pandemia começou, a gente estava com problema na água do Rio de Janeiro. A gente não tinha água para beber. Vocês lembram? Estava todo mundo indo para o mercado comprar água porque a água estava contaminada. Aí veio a pandemia. Aí a gente esqueceu da água. Aí no meio da pandemia estoura uma guerra na Ucrânia. Aí está na guerra da Ucrânia, pandemia, passa um tempo, outra guerra. Aí guerra de um lado, guerra do outro, tráfico no Rio se expandindo, milícia se expandindo.
política, aquela bagunça toda, tudo tão confuso, e a gente vai perdendo a capacidade de se sensibilizar, e a gente começa a se embrutecer, a ficar seco, ficar duro. Isso é falta de amor, gente. A gente precisa voltar a chorar. Qual foi a última vez que você chorou? Não pelos seus problemas, mas pela tragédia que o mundo vive, pela tragédia que o Rio de Janeiro vive, que a sociedade vive. Compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade, chorar com os que choram, vai dizer o texto mais para frente. Então, mulheres, vocês são a nossa referência de sensibilidade. Homens, precisamos aprender com as mulheres a sermos sensíveis. A gente precisa encontrar na igreja espaço para chorar. É muito estranho uma igreja que entra ano e sai ano e as pessoas se reúnem para tudo, mas não choram. Vocês não acham? A gente tem reunião de tudo aqui. Qual foi a reunião que você chorou? Qual foi a reunião que você ouviu uma história que doeu e você chorou com a pessoa? Parece que a gente se reúne mais para sorrir. E não tem problema, a gente é o povo da alegria. Mas também a gente é o povo do choro. A gente é o povo da dor. A gente é o povo que segue Jesus, que, olhando a multidão, compadeceu-se deles porque eram ovelhas exaustas, aflitas, que não tinham pastor. Jesus se compadeceu. Jesus, então, se dirigindo ao túmulo de Lázaro, o quê? Chorou. Chorou. Igreja é lugar para a gente chorar. Chorar. Viu, Valvir? Pode cantar. Ele sabe no final. Ele falou que ele não vai cantar uma música no final porque ele chora. Pode chorar, Valvir. Igreja é lugar para a gente chorar. Por último, seja um abençoador. Se você quer acessar o amor verdadeiro, seja autêntico, seja súdito, seja proativo, seja persistente, seja sensível e seja um abençoador. Olha o que diz o versículo 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Nós somos chamados para abençoar. Abençoar quem nos abençoa? Não. Abençoar quem nos perseguem. Nós não somos chamados para confrontar este mundo. Este mundo pensa diferente da gente, crê diferente. Esse mundo é hostil contra a nossa fé, mas nós não somos chamados para revidar da mesma forma. Nós somos chamados para amar e para abençoar a sociedade do nosso tempo. Esse é o nosso papel. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é uma luta espiritual. Então pare de guerrear contra quem pensa diferente de você. Nós não temos que ter um confronto com a sociedade que pensa diferente, irmãos. Você não tem que ficar batendo boca. Você tem que amar, abençoar, orar por eles. É assim que a gente vai impactar a nossa geração, com amor. E o versículo 15 termina com um desafio. Olha o que diz o versículo 15. Vamos ler juntos? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O maior desafio de quem ama. O maior desafio de quem ama é andar no compasso. Sabe o que uma esposa mais quer? Que o marido sinta a dor que ela está sentindo. Sabe o que um marido mais quer? Que a esposa acesse as angústias do seu coração. Porque celebrar juntos a gente sabe. Celebrar juntos a gente sabe. A não ser quando tem inveja. Aí a gente não sabe celebrar junto, não. Quem diz isso foi João Calvino. João Calvino falou assim: deixar de dar as boas-vindas à felicidade de um irmão com genuína alegria é um sinal de inveja. E deixar de demonstrar real tristeza em seu infortúnio é sinal de
desumanidade. Se nós não nos alegramos com quem se alegra, isso é um sinal de inveja. Se nós não choramos com quem chora, isso é um sinal de desumanidade. A igreja não pode regar nem a inveja e nem a desumanidade. Por isso, amar significa celebrar com as vitórias do irmão e chorar com as dificuldades e com as derrotas do outro. Quero concluir esse sermão falando de um sujeito chamado Wayne Machado. Chegou no Rio de Janeiro dia 18, ontem. Wayne Machado, pai de Ana Clara Benevides Machado, pai da moça que faleceu no show da Taylor Swift. Pai, esse pai, a cabeça dele deve estar maluca, porque esse pai tinha o poder de dizer para essa menina, não vai, mas ele não disse. Ele tinha motivos, não é difícil arrumar argumento para impedir uma filha de vir para o Rio de Janeiro. Mas ele quis agradar a filha. E ele perdeu a filha, e chegou o momento dele reconhecer o corpo no IML. E ele só pede um favor, deixa eu entrar em paz. Eu não quero dar entrevistas. Eu não quero dar entrevistas. E ele ficou 4 horas dentro do IML. Na hora de sair, antes de sair, entrou uma produtora de uma grande emissora, que nós não vamos citar nomes, convenceu ele a entrar no carro para dar uma entrevista para um programa importante que acontece hoje à noite. E ele foi. Só que uma outra emissora, concorrente, descobriu que ele estava dentro do carro dando entrevista. E foi lá brigar. E as 2 grandes emissoras começaram a brigar. Por causa da entrevista do pai, que veio reconhecer o corpo da filha. Esse é o mundo que nós temos. Essa é a sociedade. Essa é a proposta. A melhor matéria. Quem vai conseguir a entrevista do pai que veio reconhecer o corpo da filha? Quem é o melhor profissional? Igreja não cumpre esse papel. Não estamos aqui para bater metas, não estamos aqui para sermos bem-sucedidos nas áreas da igreja. Muito cuidado. Líderes, departamentos, ministérios, pastores, presbíteros, diáconos, muito cuidado. Não temos que fazer a Gávea funcionar, temos que amar. Pessoas são mais importantes do que eventos, do que projetos, do que agenda. Crianças são mais importantes do que jantares com amigos, do que network. Vidas importam. Vidas, pessoas. Para isso que nós fomos chamados. Deixa o mundo manter a agenda, a prioridade e os valores dele. Nós manteremos os nossos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a cumprir esse desafio. Só o Espírito é capaz de nos ajudar a cumprir esse desafio. Oremos. Querido Deus, a Gávea é uma pequena parte do teu reino. Muitas igrejas sérias estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, e elas se somam a nós na luta para revelar o teu grande amor ao mundo. Amor sacrificial, incondicional, que não espera absolutamente nada em troca. Amor sem interesses, amor que não é hipócrita.
amor que serve, amor autêntico, amor que está muito mais interessado em servir, amor proativo, amor persistente, amor sensível, amor que quer abençoar, amor que chora com o que chora, mas que também se alegra com o que se alegra. Oh Deus, esse amor tem tantas facetas, é tão desafiador, não conseguiremos vivê-lo sem o poder do Teu Espírito sobre nós. Por isso, Deus, derrama sobre o Teu povo, da capacitação do alto. Incendeie os nossos corações, Deus, para que sejamos pessoas amorosas. Que os nossos abraços aqui em comunidade sejam abraços sinceros. Que os nossos olhares sejam olhares de pessoas que se amam. Que os nossos afetos, como diz a própria Escritura, sejam ternos afetos de misericórdias. Que nós possamos entender que para nós é um privilégio, pertencemos a uma comunidade que nos aceita como somos. Pecadores, mas também lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Deus, nós temos esse amor para mostrar para o mundo. Não nos deixe perder em tantas atividades. Não nos deixe nos perder, Senhor, em eventos, em acontecimentos, em programações. Mas que tudo isso, eventos, acontecimentos, programações, sejam meios para a gente poder revelar o Teu grande amor. Abençoe, Deus, esse mês de novembro, um mês tão importante, eleições de ministérios, departamentos, planejamento para 2024, que todos nós, como líderes, possamos estar focados. O nosso papel, a função da igreja, é revelar o Teu amor ao mundo. E isso acontece não só através da comunicação verbal, isso acontece com as nossas vidas, com os nossos valores expostos por meio do nosso comportamento. Nos ajude, Deus, a viver esse amor com toda intensidade, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém.